Muito bom, galera. A gente vai falar hoje sobre um tema que é bem legal, que eu acho que vocês, geralmente, quando eu falo, né, sobre Bar Muscle Up, Ring Muscle Up, Handstand Walking, vocês gostam bastante, né? São temas que vocês se interessam bastante. E hoje a gente vai falar sobre montar um treino, né? Como montar um treino do começo até o final, tanto para aulas individuais, ou seja, lá para personais ou consultoria online, do começo até o final, para alunos intermediários, e em aulas coletivas também. Então, nas aulas específicas ou na aula de CrossFit na parte técnica de ginástica aí, que seja de Bar Muscle Up, tá bom? Mas antes da gente começar, eu tenho um recado para vocês. Na semana do dia 12, né? Então, a próxima segunda-feira, a gente começa a primeira semana exatamente para coaches. Então, específica para coaches que querem se especializar em ginástica aplicada ao CrossFit. Tá? Então, vai ser uma semana totalmente gratuita, onde eu vou falar. Vão ser 3 temas, né? Então, serão 3 vídeos. O primeiro é sobre os 3 fundamentos que a gente precisa saber para dar uma aula aplicada ao CrossFit, né? Ginástica aplicada ao CrossFit. Como funciona, quais são as melhores estratégias. Se eu já sou professor, se eu já sou head coach, ou se eu já sou especialista em ginástica e quero me aprimorar, quero aprender a vender melhor os meus serviços. Ou não, se eu sou estagiário, ainda não sou formado, mas quero me especializar, ou já sou formado, enfim, é para todo mundo, qualquer profissional de educação física formado ou não, tá? Então, a gente vai falar no primeiro vídeo sobre isso. No segundo vídeo, a gente vai falar um pouquinho mais sobre os 4 serviços, né? 5 serviços, na verdade, 4 serviços mais direcionados para ginástica aplicada ao CrossFit, como montar esse portfólio. A gente vai falar bastante sobre exercício nesse segundo dia também. E no último, que é como realmente organizar isso e saber vender, e começar realmente a ganhar dinheiro com isso. Realmente como monetizar isso que a gente gosta tanto de fazer, né? A gente ama trabalhar com atividade física, ama trabalhar com ginástica. Se você está aqui, com certeza você tem interesse em trabalhar com ginástica. E é isso. Aí semana que vem vão ser 3 aulas específicas da primeira semana de coach para ginástica aplicada ao CrossFit, beleza? Então, eu nunca teve nenhuma, até onde eu já conheço, né, aqui da internet, nunca vi uma semana que é focada em ginástica aplicada ao CrossFit para professores, para coaches, treinadores, aspirantes a coach, head coaches, beleza? Então, não percam aí. E para vocês, na verdade, se inscreverem, vocês podem entrar aí no link da minha bio e vai ter um botãozinho aí para vocês conseguirem fazer a inscrição aí para participar dessa galera aí, beleza? Vamos à aula agora. Então, primeiro, montando um treino de movimentos ginásticos. Na segunda-feira, a gente faz sempre uma série de montando treino. E aí a gente pega um movimento da ginástica e também a gente usa se é base, intermediário ou avançado. Tá? Então, diretamente para alunos intermediários ou diretamente para alunos avançados, beleza? Hoje a gente vai falar sobre Bar Muscle Up para alunos intermediários. Então, já conseguem muitas vezes fazer o movimento, mas talvez não tenha muita consistência de movimento, não consegue fazer vários movimentos, beleza? Então, a gente tem que melhorar nessa partinha aí, ok? Para aulas individuais primeiro, galera. Então, para aulas individuais, quando a gente vai montar lá, a minha metodologia sempre é mobilidade, ativação, fortalecimento de core, educativos e rendimento. Então, pensando lá em mobilidade, que critério que eu vou usar para montar,
para colocar essa mobilidade. Que mobilidade eu vou usar? Que critério eu vvou usar para escolher essa infinidade de mobilidades que a gente tem? Então, eu sempre levo em consideração a articulação envolvida. Então, por exemplo, especificamente para o Bar Muscle Up, quais são as articulações envolvidas? Tá? Eu quero saber de vocês também. Coloca aí, sem medo de errar. As articulações envolvidas são tal, 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 do Bar Muscle Up. Tá? Então, eu vou olhar muito a articulação que está envolvida e a similaridade com o movimento. Então, por exemplo, se é para o movimento de pistol, quais articulações são envolvidas e qual movimento, pensando em olhar bem clínico lá para aquele movimento, o que é melhor para eu adquirir. Então, o Rafa respondeu aqui, que é ombro e punho. Beleza? Então, realmente, são as que são bem direcionadas. Poderia também ser cintura escapular, poderia ser cotovelo. Por quê? Por exemplo, cotovelo se for pensar num grau de importância entre todos eles, o cotovelo é um pouquinho menor mesmo, porque a gente quase não faz esse movimento, né? Calma aí, rapidinho. Léo, vê se... Calma aí, rapidinho, uma coisa. O Insta tá dando uma travadinha, mas agora acho que foi. Acho que ele só travou rapidinho e voltou. Beleza. Então, qual que é o Rafa respondeu, né, aí sobre ombro e punho, e realmente são os que são mais envolvidos juntando lá com a cintura escapular. Posso escolher qualquer um deles, Nath? Sim, depende do que eu quero conquistar naquele treino. Então, quais são os movimentos, né? Então, eu tenho que olhar a similaridade com o movimento. Dentro do Bar Muscle Up, quais são as similaridades? Flexão, extensão de punho, ou flexão, extensão de ombro, ou abdução. Enfim, a gente tem que decidir qual é para a gente trabalhar. Então, especificamente, no caso do Bar Muscle Up, a gente trabalha bastante flexão de ombro, a gente trabalha bastante flexão e extensão de punho, tá? Então, Nath, posso trabalhar tanto a articulação do punho quanto a do ombro? Sim, quem vai determinar o que você quer trabalhar naquela aula é você, mas é só para vocês entenderem qual o critério que eu uso, beleza? Então, defini o critério aí, que é a especificidade do movimento, né? Então, similaridade lá, desculpa, não é especificidade, similaridade com o movimento e qual articulação é envolvida. Então, aí, nesse caso, eu vou escolher o ombro. Poderia escolher o punho? Poderia, mas eu vou escolher o ombro hoje, tá? E aí, eu vou trabalhar, por exemplo, dislocates, que é aquele que eu pego afastado, vou lá para trás com o cotovelo bem estendido e volto. Vou lá para trás com o cotovelo estendido e volto. Se tiver fácil para o nosso aluno, pode ir aproximando as mãos, tá? Então, vai lá para trás e volta, ok? Então, posso passar só um movimento? Pode. Lembra que é só para a gente colocar a articulação do nosso aluno aí para trabalhar. Então, quantos movimentos? Pode ser uma série só de 20 repetições. Tá? Uma série de 20 repetições já é o suficiente para trabalhar a mobilidade do nosso aluno lá. Ok, ativação depois. Então, eu costumo usar sempre a mesma articulação que eu usei da mobilidade, eu vou usar da ativação também. E qual critério que eu vou usar para escolher a ativação dentro daquele monte de ativações que a gente tem? Por exemplo, de ativações, são 120 ativações que tem. Então, qual delas eu vou usar? Tá? Então, eu vou usar, levando em consideração também a articulação envolvida e a similaridade com o movimento. Mesma coisa que eu usei para mobilidade, só que agora para ativação. Então, eu usei o ombro de articulação e similaridade com o movimento. Então, no outro eu trabalhei o dislocates. E nesse, especificamente, eu posso trabalhar elevação frontal e pull down. Então,
Na elevação frontal, a gente vai usar um plate, pode ser um plate de 5 quilos aqui, que nem eu estou usando. Lembrando que é só para ativar a articulação, tá? Não é para sobrecarregar, não é para a gente passar um volume ou uma carga que fique muito desafiador para o nosso aluno, tá? É para ficar mais, só para ativar mesmo, para aquecer a articulação do nosso aluno. Então, estende bem o cotovelo e vai fazer a extensão, lá, a flexão, desculpa, e voltar. Então, a gente vai fazer elevação frontal. Estende bem o cotovelo, tá? Não deixa o cotovelo flexionar e nem a costela abrir. Observar bastante isso no nosso aluno. Então, mantém as costas neutras. E pode ser 2 séries de 10. Também pode ser lá do pull down, 2 séries, só que de 10 movimentos de pull down. Então, o elástico, segurar com a palma da mão para baixo e fazer o movimento e puxar o bend lá para o quadril. É importante a gente ajudar o nosso aluno a entender que essa força não vem pelo ombro, ele vem lá pela escápula e pelo serrátil, tá bom? Então, eu tenho que fazer a força não com o ombro lá para cima, desce o ombro e faz a força de empurrar a mão lá para baixo, beleza? Então, fizemos a parte de mobilidade e ativação para alunos individuais, para aulas individuais, então, ou personal ou consultoria online, por exemplo, tá? Beleza, já decidimos 2 coisas, agora o core. Que core que eu vou usar? O que eu uso de critério para decidir o core que eu vou usar para esse estímulo? A similaridade com o movimento, ou seja, se ele é fechado, né? Então se ele é mais posição de hollow, mais posição de arch, se ele precisa de mais ativação de glúteo, de posterior. Então é isso tudo que a gente tem que pensar aí de forma geral, beleza? Então similaridade com o movimento primeiro. E o que o aluno precisa adquirir ou aprimorar, tá? Então, por exemplo, o meu aluno ele precisa adquirir mais movimento de hollow, então eu vou fazer mais movimento fechado com ele. O meu aluno precisa adquirir mais movimento de arch, ótimo, não, mais potência de quadril, então eu vou trabalhar um pouquinho mais de glúteo, e assim vai, tá bom? Então, no Bar Muscle Up, então para quem já me acompanha há um tempinho, já vai ficar mais fácil de responder isso. No Bar Muscle Up, especificamente, a gente trabalha mais hollow ou mais arch, tá? Responde aí para mim. Mais hollow ou mais arch? Bora. Deixa eu ver aqui o que vocês lembram aí das aulas anteriores. Hollow ou arch no Bar Muscle Up? Quem está aqui no YouTube também, Dri, pode responder. Ju, arte. O Juliano Ferreirinha falou arte. A Maria, arte. A Jaque, hollow. E aí? Deixa eu ver, quem mais? Carol, hollow. Quero ver mais respostas. Até então está empatado. 2 hollows e 2 arts. Vamos ver quem lembra aí. Eu falei já isso em algumas aulas minhas já. Qual a pergunta lá? A pergunta é, no movimento de Bar Muscle Up, eu uso mais hollow ou arch? No movimento de Bar Muscle Up. Isso independe, tá? Se é para alunos iniciantes, intermediários ou avançados. Vamos lá. Galera, a resposta é que o Rafa respondeu hollow. E a resposta é que é hollow. Muita gente confunde, não tem problema não, porque isso é bem fácil das pessoas se confundirem, achando que é mais arte, né, pela potência que você tem que colocar no arte.
Mas, na verdade, a gente usa muito mais o hollow do que o arch. Por quê? A entrada do movimento, o que é? Hollow, certo? Aí depois, então a gente fez um hollow por enquanto. Depois a gente faz um arch, então está empatado, um hollow e um arch. Depois, a hora que eu trago o meu quadril mais perto lá da barra, eu tenho que estar em posição de hollow ou arch? Eu tenho que estar em posição de hollow, tá? Então, eu tenho que... praticamente aquele hollow grupadinho que a gente faz, só que com a mão lá próximo do joelho. Então, 2 a 1. Depois, a hora que a gente aproxima o quadril lá da barra, 3 a 1. E a hora que a gente fecha para ficar no suporte hold, também, tá bom? Então, a gente faz muito mais posição de hollow do que de arch. Ah, então isso quer dizer que, Nath, lá no Bar Muscle Up, quando eu for passar core, eu tenho que passar só de hollow? Não, não necessariamente. Mas é que, pelo movimento precisar mais da postura de hollow do que da de arch, você pode, e às vezes o arch que as pessoas têm o problema lá na posição de arch está muito mais ligado à mobilidade do que realmente não conseguir fazer o arch. Manter o domínio de hollow é muito mais difícil do que manter o domínio de arch para a maioria das pessoas. Não é uma regra, mas acontece. Tá bom? Então, sem grilo aí, porque é bem comum as pessoas acharem que o arch é predominante aí no Bar Muscle Up, que na verdade é o hollow, tá? Se a gente for pensar em números de movimentos. Ok, então, como isso daqui a gente está pensando para alunos intermediários, eu vou usar movimentos um pouquinho mais volumosos ou até com sobrecarga. Um deles pode ser elevação pélvica, para ajudar o meu aluno a entender a contração de glúteo para a potência de quadril acontecer. Tá? Então, a gente pode fazer 3 séries de 25 repetições. Então, aqui, ó. Vou fazer aqui. Então, calcanhar próximo do glúteo, sobe contraindo forte, volta. Contrai forte, volta. Beleza? Então, esse daqui pode ser um dos estímulos. Depois, a gente pode trabalhar 3 de 20 V-ups para trabalhar essa força de explodir, fechando o ângulo no canivete e estendendo, tá? Então, daqui. Pensar em trabalhar o V-up, tentando pegar lá na pontinha do pé. E outro que a gente pode trabalhar também é o L-sit lá no box, que é um exercício que é um pouquinho mais desafiador mesmo. Tá? Então, aqui a gente pode trabalhar tanto com o joelho flexionado ou estendido. Então, aqui, ó, com o joelho flexionado vai ficar um pouco mais fácil e com o joelho lá estendido vai ficar um pouquinho mais desafiador. Ok? Então, para que, Nath, esse exercício? Nesse exercício a gente trabalha tanto a força lá de suporte hold, que é ficar paradinho, né? Empurrando o ombro lá para baixo e não trazendo, então vai já dando consciência para o nosso aluno dessa empurrada. E também de sustentação da perna, usando os flexores de quadril. Que lá no Bar Muscle Up a gente também usa bastante flexor de quadril. Tá bom? Então, passaria esses 3. Nath, não poderia ser nenhum outro? Poderia, que é só para vocês terem realmente um norte, uma base de como funciona. Tá bom? Beleza. Então, a gente já fez mobilidade, ativação, core. Agora, a gente vai para os educativos, que é a parte que vocês mais gostam. No educativo, que critério que eu uso? Similaridade com o movimento também, ou seja, não adianta eu estar passando educativo de Bar Muscle Up e fazer exercício lá perto da parede, por exemplo. Ah, não tem nenhum exercício perto da parede? Pode até ter, mas lembra sempre de usar o acervo que a gente tem. Então, é para fazer movimento de Bar Muscle Up? Já tenta fazer o movimento mais parecido, né, o mais adaptado, o menos adaptado possível,
tá bom? Então, similaridade com movimento. Isso serve para, por exemplo, fazer outra pergunta para vocês. Bar muscle up. Eu, na minha metodologia, aconselho fazer, aconselho não, pode-se fazer com elástico para os nossos alunos ou não. Então, se o aluno ainda não consegue fazer bar muscle up, eu deixo ele fazer no elástico ou só no elástico ou só na caixa. Se fosse para escolher um, só no elástico ou só na caixa, aonde eu aconselharia o meu aluno a fazer o bar muscle up? Fala aí para mim. Enquanto eu tomo uma água, que hoje está um calor daqueles que eu gosto. Movimento de bar muscle up. A Débora respondeu caixa, a Jaque respondeu caixa, o Lá respondeu caixa. O X respondeu caixa. E é isso aí. Por que que a caixa é realmente melhor do que o elástico? Porque a similaridade com o movimento que você consegue fazer na caixa é o mais real, é o mais próximo do movimento do bar muscle up sem adaptação. Quando a gente faz com elástico, a gente dá a falsa ilusão, né, para o aluno que ele consegue fazer o movimento de bar muscle up. E, na verdade, ele nem consegue fazer o hollow, o arch, trazer o joelho lá perto do peito, fazer a extensão, né, de joelho e quadril, contraindo o glúteo e finalizando no support hold. Tá? Então, por isso que sempre caixa e não elástico. Desculpa, Débora, calma aí que eu acho que eu perdi alguma parte da sua pergunta, que eu não... ele não entende a força ainda de pull down. Eu não entendi, Dé. Manda de novo, que se for uma pergunta, né? Que eu não entendi. Beleza. Então, similaridade com o movimento, ou seja, tentar adaptar na caixa. Lembrando que esse aluno intermediário, muitas vezes ele já até consegue fazer o bar muscle up, mas ele faz aquele bar muscle up meio macaquinho, sabe? Vai um braço, depois vai o outro, ou fica, tipo, vai até lá em cima e depois volta, porque ainda não entendeu a distribuição de peso. Então, aqui vale a pena a gente lapidar o movimento dele, ok? Não necessariamente é aluno que não faz bar muscle up aqui. Às vezes o aluno já faz bar muscle up, a gente só tem que lapidar, arrumar a base lá do movimento dele, tá bom? Então, a Adri também respondeu caixa aqui, e mais alguém respondeu caixa ali também. Josi. Beleza. Então, já que é com a caixa que vocês responderam, vou colocar a caixa lá. Primeiro, a gente vai fazer o Jump Hollow Position unilateral. Quanto eu vou... Ô, Léo, você pega para mim o meu grip que está ali dentro da minha bolsa, por favor, que eu esqueci de trazer para cá. Achou? Fiquei emprestando, tá um cheiro bem agradável, né? Beleza. Então, a caixa já está aí. E aí a gente vai pensar no movimento só do salto. Então, a gente vai fazer primeiro só o jumping unilateral. Nath, o que isso significa? Né, esse jumping unilateral. Por que sair da caixa? Primeiro, porque quanto mais alto a gente conseguir sair, mais impulso a gente vai conseguir ter. E aí vai ficar mais fácil para o seu aluno entrar, tá bom? E aí, aos poucos, ele vai entendendo que ele tem que fazer esse impulso lá do chão, tá? A caixa acaba facilitando isso, que ele não tem que fazer tanta força para conseguir esse impulso. E aí a gente vai saltar, só que só com um pé da caixa, a gente não vai saltar com os dois, tá bom? Então, daqui, ó,
segurou lá, um pé na caixa e o outro fora, beleza? A gente vai fazer só a posição de hollow e vai até lá na frente, em posição de hollow, tá? Então, não vou abrir lá na frente ainda, é só isso. Posição de hollow e se mantém. Cuidado que não é para deixar o pé subir e essa posição virar isso daqui, ó. É posição de hollow, então o quadril tem que estar para dentro. Beleza? Depois, próxima etapa. Quantas vezes eu posso fazer isso, Nath? 5 repetições, por exemplo. Depois, eu vou fazer a mesma coisa, só que aí eu vou abrir o arch lá na frente. Tá? Então, daqui, eu vou saltar e abrir o arch. Beleza? Essa técnica ajuda bastante também os nossos alunos que vão para campeonato e às vezes a barra é muito alta e eles deixam uma caixa lá no cantinho. Só que aí para sair da caixa às vezes o aluno se enrosca um pouco, né? Ele primeiro fica parado lá e depois tenta balançar. Então essa dica também vai ajudar bastante, tá? Para quem já faz balanço up, mas participa de campeonato aí que a barra é muito alta. Quantas repetições, Nath? Também pode ser 5 repetições aí, beleza? Depois, a gente vai fazer o movimento de fazer um knees to elbows, assim, né? Então, como se eu quisesse bater o joelho lá no meu cotovelo. Nath, mas como assim? Para quem não me acompanha ainda, né? Lembra que eu sempre... tipo assim, o que acontece? Não é certo e errado, tá, galera? Tem o que é bom para o meu aluno e bom para outro aluno, ponto. Por que eu passo a técnica de trazer o joelho para depois fazer a extensão? Muitos alunos não conseguem chegar com o quadril na barra, tá? Não tem potência o suficiente nisso. E nem que a gente trabalhe durante muitos anos. Então eu criei um mecanismo para o aluno conseguir fazer o movimento sem conseguir chegar, né, com o quadril na barra, sem fazer tanto esforço, para economizar energia, tá bom? Então essa é voltada para isso. Então ele vai trazer o joelho lá perto do cotovelo na volta. Daqui. Ele vai fazer o hollow, o arch e trazer o joelho lá em cima. Lembrando que ao mesmo tempo que eu trago o joelho, eu faço o movimento de pull down, tá? Não deixo o ombro relaxado lá embaixo. Toda vez que eu vou voltar, eu ativo o meu ombro. Toda vez que eu for, eu alongo o meu ombro, ok? Quantas vezes? Também pode ser 5 repetições aí. Beleza? Perfeito. Agora a gente vai começar a chegar com o quadril lá perto da barra, tá? E aí eu vou fazer um movimento igual eu falei para vocês aqui, de trazer o joelho flexionando e depois estendendo. Vocês vão ver aonde vai chegar o meu quadril. E depois vocês vão ver se eu fizer só pelo movimento do quadril mesmo, sem usar esse artifício de flexionar e estender o joelho. Tá? Para vocês verem que para mim, pelo menos, faz muita diferença. E aí, para quando eu vou ensinar meus alunos que também têm essa dificuldade, vai ser um ganho aí para ele, tá? Então, vou mostrar aí. Daqui. Viu? Eu trouxe o joelho e depois eu estendi forte. Para quem já me acompanha há um tempo, sabe que eu uso o linguajar disso para a pessoa entender, que é vestir a calça. Então, como se eu quisesse trazer a calça que está lá do meu joelho para o meu quadril. Eu tenho que estender joelho e quadril ao mesmo tempo. Se eu estender só o joelho, eu não vou conseguir vestir minha calça. Se eu estender só o quadril, eu não vou conseguir vestir minha calça. Eu só vou conseguir vestir minha calça se eu estender joelho e quadril ao mesmo tempo. Tá bom? Ou, né, então eu tenho que pensar que eu tenho que chegar com o quadril lá na barra e empurrar o chão forte. Beleza? Então, quando a gente pensa aí nesse estímulo, ele precisa ser
potente. Vou fazer agora um movimento, só que sem usar esse artifício de flexionar e estender, para vocês terem noção de onde chega meu quadril. O outro, o quadril bateu lá na barra. Olha esse. Ele chega alto, mas não tão alto quanto o outro, né? Não tão alto quanto quando eu jogo o joelho flexionando e estendendo forte. Beleza. Então, conseguiu que o seu aluno fizesse esse movimento de flexão e extensão lá de joelho, a gente vai fazer agora a entrada. Então, depois, o que acontece muito aí nesse momento? O aluno percebe que quando ele está, antes de chegar com o quadril, ele está começando a estender o joelho e quadril e ele já percebe que ele está alto. Ele consegue ver a barra de cima. E aí ele acha que já está na hora dele fazer o quê? Puxar. E aí ele mata todo o movimento, que ele vai fazer praticamente um chest mais alto e vai entrar. Só que isso, com o tempo, acaba desgastando demais o movimento e também ele querendo compensar o movimento pelo ombro mais forte ou mais fraco, tá bom? Então, depois eu vou parar no support hold, que é finalizar o movimento, beleza? Vou mostrar aqui para vocês. Beleza? Então, eu finalizo. O que é essa finalização? Depois que eu fiz flexão e extensão de joelho, eu vou falar para ele jogar o pé para trás e o tronco para frente. Ele já vai parar em support hold. Em momento nenhum, eu puxo a barra para mim, flexionando o cotovelo. Tá? Eu sempre empurro a barra. Uma coisa que eu falo para os meus alunos, para eles entenderem, captarem bem essa mensagem é: mulheres que querem sair da piscina sem sair pela escadinha, né? Quando a gente vai sair, a gente não empurra o chão e sai lá da piscina. É a mesma coisa, a gente empurra. Se a gente ficar lá dentro da piscina, com a mão na borda e puxando a borda pra gente vai conseguir sair da piscina? Não. Então, eu preciso empurrar. E é isso que eu vou fazer aqui. Só que, óbvio, como eu estou com o impulso da perna também e do balanço, eu não preciso empurrar com o braço flexionado. Eu vou empurrar com o braço estendido, tá bom? E não puxar. O movimento não é de puxada, beleza? Então, esse é o educativo que a gente passaria aí. E depois eu sempre gosto de fazer um rendimento. Esse rendimento nada mais é do que ou um EMON ou uma RM. EMON, para a gente trabalhar mais técnica. E RM, se eu quero condicionar o meu aluno a fazer o máximo dentro daquele tempo determinado. Tá bom? Então, EMON de 5 minutos, por exemplo, de 4 bar muscle ups. Isso ia lapidar o movimento aí do seu aluno. Tá? Então, EMON sempre tem um tempo para você fazer e dentro daquele 1 minuto, por exemplo, aí nesse caso, tem um descansinho para o seu aluno se recuperar para fazer de novo. Ok? Tudo isso a gente falou para aulas individuais. Se a gente for pensar para aulas coletivas, o que muda? A principal mudança é que dentro da minha aula, com intermediários, vai ter tanto iniciantes que não fazem bar muscle up, quanto avançados, que já fazem bar muscle up com bastante intensidade, sem perder o padrão de movimento. Só que eu tenho que pensar aí, né? Como eu estou dando uma aula coletiva, eu tenho que conseguir alcançar todos os públicos. O que eu faria? Na parte lá de aquecimento, eu incluiria um exercício de mobilidade e 2 exercícios de ativação, principalmente do bar muscle up. Por quê? Eu vejo muito, às vezes, os head coaches se preocupando em colocar na parte do aquecimento algo que vai usar lá no WOD só.
Só que a gente tem que pensar que logo depois do aquecimento é a técnica. Se a gente não aquecer e preparar o nosso corpo para o que vem logo em seguida, que coerência isso faz? Pegar o que vai usar lá no WOD e colocar no aquecimento e não pensar na técnica. Então, eu pensaria dessa forma, beleza? Então, hoje é um dia de técnica de Bar Muscle Up. E eu sei que eu quero lapidar lá um pouquinho mais o movimento de quem já faz. O que eu vou ter que fazer aqui? Eu faria a mesma mobilidade e as mesmas ativações. Então, por exemplo, de mobilidade eu faria o dislocates e de elevação frontal e pull down para trabalhar ativação. Beleza, aqueci. Depois, na parte técnica, eu gosto bastante de fazer com comando. Então, eu colocaria as caixas lá embaixo, né, da barra. Para alunos iniciantes, eu faria eles fazerem com os 2 pés na caixa. Tá? Então, galera, para quem não faz Bar Muscle Up, vai fazer com os 2 pés na caixa. Então, aqui, exatamente tudo igual. Só que não vai saltar saindo da caixa. Então, primeiro só o rolo. Ele vai saltar e vai voltar para a caixa. O segundo estímulo do educativo, não era o rolo e o arte? Ele não precisa saltar, ele vai fazer o rolo e o arte. Depois, para os intermediários, né? Rolo, arte e traz o joelho, a mesma coisa. Rolo, arte, traz o joelho. Tá bom? Então, dá para trabalhar para alunos iniciantes também, aí na caixa, com segurança. E eu gosto de trabalhar com comando, porque dá um controle maior da sala e você consegue ir corrigindo mais pontualmente, sem perder muito tempo, tá bom? Beleza, fiz o hollow arch, trouxe o joelho, aí faz a extensão. Mesma coisa, para alunos iniciantes na caixa, para alunos intermediários e avançados, todos saindo com o pé só da caixa. E assim a gente finaliza. Se sobrou um tempinho, normalmente às vezes o WOD é um pouquinho mais curto, e se você tem um tempinho a mais de técnica, dá para você fazer também um EMONzinho. Então faz um EMON de 5 minutinhos, 4 Bar Muscle Ups por minuto. E aí fica mais livre. Aí o que acontece? O seu aluno avançado vai fazer lá os 4 Bar Muscle Ups por minuto dele sem adaptação nenhuma, tentando melhorar cada vez mais a técnica. Para o aluno intermediário, vai fazer saltando da caixa assim. Ou para o avançado, ou para o iniciante, vai fazer com os 2 pés na caixa. Ou subir um pouquinho a caixa para conseguir trabalhar o support hold. Tá bom? Então, sem problemas aí, dá para a gente trabalhar. Beleza? Então, a gente trabalha primeiro um pouquinho mais direcionado e depois deixa eles um pouquinho mais livres para eles colocarem em prática o que foi dado aí, que a gente já corrigiu, já lapidou o movimento. Ok? Então, nas aulas coletivas, é importante isso. Eu gosto bastante de fazer por comando e depois deixar eles um pouco mais livres. E aí sim, ir para o OD ou fazer tipo um preparo neural pré-OD. Então, no OD vai ter snatch e handstand push-up, por exemplo. Então, aí depois deixa uns 5 minutinhos aí para eles testarem o snatch, fazer um pouquinho de handstand push-up, 5 minutinhos antes do OD. Ok? Então, galera, basicamente a gente montou do começo até o fim um treino que eu coloquei uma mobilidade, 2 ativações, 3 estímulos de fortalecimento de core e 4 educativos aí para vocês, tá bom? E ainda fiz um rendimento que seria o nosso ODzinho, só que da parte técnica, tá? Tanto para aulas individuais quanto para aulas coletivas, tá bom? Bom, galera, isso. Se ficou alguma dúvida, eu vou esperar aí mais 2 minutinhos para se vocês quiserem tirar alguma dúvida do movimento de Bar Muscle Up ou não. Eu vou ficar aí mais um tempinho para vocês me passarem aí. Valeu, Edu. Enquanto isso, aí, se vocês tiverem alguma dúvida, alguma coisa para deixar aí, eu vou lembrar, porque eu não sei se todo mundo estava no começo da live. Semana que vem a gente vai ter a primeira semana de coaches que querem se especializar na ginástica aplicada ao CrossFit, certo?
Então é uma semana especial para isso. Ah, mas só para coach que já é de CrossFit? E se eu sou coach de cross training? Pode também. Tanto de CrossFit, quanto de cross training, quanto para quem trabalha em academia, quanto para quem quer dar personal. Então é específico para profissionais, é isso que eu quis dizer. Então, profissionais, ou eu estou me formando, Nath, eu sou estagiária, posso participar? Pode participar também, sem problemas. E a gente vai falar sobre ginástica aplicada ao CrossFit, como a gente pode tanto virar um coach bem remunerado e também bem reconhecido para os seus alunos. Normalmente, uma coisa, a gente fica... Já fiz várias pesquisas aqui sobre o que mais incomoda nos coaches e nos profissionais de educação física de forma geral, e eles falam muito sobre isso, de má remuneração ou pouco reconhecimento, e isso tem que ser deixado de lado, sabe? A gente tem que aprender a cobrar pelos nossos serviços lá nessa semana. Semana que vem a gente vai falar sobre isso, né? Como a gente tem que usar essa remuneração, como a gente tem que vender o nosso serviço sem medo, né? E como ser reconhecido também pelos seus alunos e donos de box aí que venham te contratar. Beleza? Chega de trabalhar 12, 15, 16 horas por dia para se sujeitar a um salário de R$ 1.000, R$ 1.500. Ok? Então, se você é profissional de educação física e possivelmente, né, por estar aqui, tem interesse em ginástica aplicada ao CrossFit, semana que vem, Nath, como eu me inscrevo? Né? É um evento totalmente gratuito e online. Então, para se inscrever, tem que escrever nesse link que tem na minha bio. Então, entrei na minha bio, coloca no link e vocês já vão ter um direcionamento como vocês fazem para entrar e para se cadastrar, para se inscrever, beleza? Eu acho que é isso, meu povo. Ok? Acho que ninguém tem mais nenhuma dúvida. Ninguém mandou mais nada, acho que está tudo certo. Mas qualquer coisa pode me mandar por DM depois, beleza? Valeu, galera. Fechou.